Porque muitas vezes nós procuramos Deus apenas para pedir, mas nós temos dificuldade em agradecer. No estudo de hoje, nós vamos entender por que a oração ela não deve ser centrada em nossas necessidades, e sim em reconhecer a fidelidade de Deus e alinhar o nosso coração à sua vontade. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos. Está começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando uma nova temporada aqui no programa Escola Bíblica. Nós vamos, durante esta temporada, falarmos sobre a oração. O que é orar para você? Como que você se coloca diante de Deus? Qual é a interação que você tem? O poder da oração é o nosso estudo desta temporada. Estudo esse que está disponível para você através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você pode fazer um estudo pelo WhatsApp. É simples, é fácil. É só você salvar esse número aí, ó, que vai aparecer na tela, aí no seu celular, é o 12982000062. 12982000062. Salva esse número, dá um oi para a Esperança. Aí ela vai perguntar se você quer estudar a Bíblia, se você quer estudar com alguém, se você não quer estudar. Aí você diz que quer estudar. Ela vai te mandar uma lista de estudos e aí você vai escolher. Eu esqueci agora, meu diretor, mas eu vou voltar aqui. Qual é a letra? Estou voltando. Qual é a letra? Porque aqui estou fazendo o estudo da oração também com a Esperança, tá? O tema é o poder da oração, está aqui, agora é a letra O de oração, olha aí. Então vai te dar a lista de estudos ali, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Até vou ler mais aqui, olha aqui, ó. Conseguimos, será que dá uma visualizada? Deixa eu baixar um pouquinho a luminosidade aqui. Aqui, ó, olha aqui, dá uma olhadinha. A letra O é o poder da oração. Essa é a lista de estudos. E aí você vai escolher o O, aí o que acontece? Ele já vai te mandando os estudos a partir dali. Olha aqui, quer ver só? Olha aqui a capinha do estudo, tá vendo? E aí vai ser uma interação de perguntas e respostas. Muito simples, fácil, A, B ou C, você vai respondendo, tá? Então, eu estou aqui interagindo com a Esperança, ela me fez uma pergunta, de acordo com a Bíblia, por que nós pedimos mal? E aí ela está dando as opções. Primeiro, ela já cita o texto. Tiago 4,13 está aqui. Pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Aí ela vai perguntar. Aí ela vai dar as 3 opções. Porque somos muito sinceros, porque nosso coração é puro, porque seguimos nosso coração para esbanjar nos nossos prazeres. Coloquei a resposta, né? Aí é bem simples, você vai colocando A, B ou C e ela já responde se você acertou ou se você não acertou. Muito simples, muito fácil, é só você interagir com a Esperança, você pode estudar. E é claro, aqui no programa Escola Bíblica, nós vamos aprofundar esse assunto. Sempre que eu venho para uma nova temporada, eu gosto de ler algum livro que está ligado à oração. E estou lendo o livro, a hora que eu terminar eu falo aqui para você, tá? Mas tem sido muito, muito interessante para mim, porque a gente cresce, né, que a oração se resume, né, em eu peço, a gente tem dificuldade para agradecer, mas muito mais do que isso, oração é
é não pensar que mudanças exteriores elas vão ser transformadas. Nem sempre o que eu pedi, as circunstâncias vão mudar. Nem sempre eu vou ser impedido de passar por dificuldades. Mas essa proximidade que a gente cria com Deus através da oração, ela traz para a gente uma mudança interior. Então, quando a oração muda, dentro dessa perspectiva, tudo muda, porque é o meu interior que talvez esteja precisando de mudança. E a oração me leva para um momento de colocar diante de Deus tudo que eu estou sentindo, tudo. E esse desabafar, esse compartilhar é que vai me trazer a paz e a segurança que o Senhor está comigo, tá bom? Nós vamos orar. Eu quero, antes da oração, mandar um abraço para os amigos. Eu tive o privilégio esses dias de estar aí no Catris, em Guarapari, no Espírito Santo. Tivemos uma grande concentração ali de jovens, famílias, e foram momentos muito, muito especiais. Gente de Minas, ali do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, da região de Marataízes. Então foram momentos Vila Velha, Vitória. Que Deus continue abençoando muito a vocês. E como eu disse, né, ao apresentar as mensagens, meu maior propósito ali era que você fosse despertado a estudar a Bíblia, a ter momentos de comunhão com Deus, que é o que eu desejo aqui no programa Escola Bíblica. Não é só sobre ensinar, é sobre despertar em você o desejo de aprender e de conhecer cada vez mais o Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Teu olhar está sobre cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Eu não vejo as pessoas aqui, mas o Senhor vê. O Senhor sabe as necessidades, as lutas, e eu oro por cada uma dessas pessoas. Atenda-os conforme os teus propósitos. Pai, mas muito mais do que isso, dê um coração transformado, é o que nós queremos. Queremos ter forças, encontrar em Ti forças para seguirmos em frente. Agora, ao abrirmos a palavra, nos dê entendimento. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso estudo, como nós estamos fazendo aqui. A gente vai estudar uma narrativa bíblica, uma história bíblica, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 18. Eu só quero voltar um pouquinho, tá? Qual é o contexto desse texto? Qual é o contexto desta oração? Quando Davi vai se pôr diante de Deus, né? E vai abrir o coração para Deus, né? Ele começa no capítulo 7. Qual é o grande desejo de Davi no capítulo 7, nos primeiros 17 versos? Ele olha para as circunstâncias que ele vive, ele tem a sua casa e percebe que o Senhor, a sua representação de habitação junto ao povo, era o tabernáculo. Não era uma casa fixa, não era um templo. E Davi se propõe, né? Ele diz lá no verso 2 assim, ó, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Lembra que Natã é o profeta, então Natã vai dizer, faz o que está no seu coração. Se você quer construir um templo, faz o que está no teu coração. Só que aí, o Senhor aparece naquela mesma noite para Natã, dizendo, vai e dizes ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? É uma pergunta, né? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas eu tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei,
acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Então Deus está contestando essa decisão. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada por detrás das ovelhas, para que você fosse príncipe do meu povo sobre Israel. Eu cuidei de você, você é meu rei, eu te coloquei como rei. E o texto continua dizendo, e fui contigo em todos os momentos, por onde quer que você andou. Eu te eliminei os inimigos, e ele vai falando. Agora, há um detalhe interessante, ele vai dizer por que ele não deve construir. Primeiro, Deus vai dizer que o seu descendente, verso 12, quando os teus dias se cumprirem e descansarás com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O Senhor está dizendo, não é você. E o Senhor está se reportando aqui à promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que desta linhagem, da linhagem de Davi, também viria aquele que seria o descendente, aquele que era a promessa do Redentor. Isso vai se confirmar na genealogia. Mas quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 22, a gente tem uma informação que o próprio Davi dá para 1 Crônicas, capítulo 22. O próprio Davi dá essa informação para Saul, que vai construir o templo. Ele diz lá no verso 8, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. E eis que te nascerá um filho, que será homem sereno. Esse iria construir. Então o Senhor estava confirmando aqui o nascimento de Salomão. O Senhor está confirmando aqui que dele viria, né, a linhagem que viria o descendente, cumprindo a promessa do Redentor, mas está dizendo para Davi assim, Davi, você não vai construir, não é você. Como que a gente se sente quando a palavra de Deus, ou o que Deus diz, é contrário àquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente se propõe. E você percebe que a forma como Deus fala sobre Davi, dizendo para Natã assim, Natã, diga para Davi que eu o tirei por trás, ele era um pastor de ovelhas, eu tirei daquela manada de ovelhas e eu o fiz príncipe, eu cuidei da vida dele. E aqui, queridos, a gente vai ver na resposta de Davi, diante de todo esse cenário, que Davi entendeu que conversar com Deus, propor algo para Deus, pedir algo para Deus, não era para ter uma resposta que ele queria, não era a forma como ele desejava, mas era exatamente aquilo que Deus diria que deveria ser. E isso se confirmou ao longo da vida. Por quê? Porque Davi era alguém que tinha proximidade com Deus. É alguém que tinha intimidade com Deus. Então a oração não era só, ainda que você percebe, né? O profeta diz, faz o que está no seu coração. Mas Deus imediatamente, né, na mesma noite, volta lá e diz assim, não é ele que vai construir. Você percebe que o profeta viu que aquela era uma boa intenção, mas Deus vê muito mais além. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? O reconhecimento das suas limitações. E como se isso fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falasse a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. O Senhor está fazendo uma predição, o Senhor é que está guiando, é o Senhor que está cuidando. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Você percebe a forma como ele descreve? Foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que constituiu tudo. O Senhor conhece bem o teu servo.
o Senhor sabe as limitações que esse servo tem. Por isso que o Senhor vai confirmar, dizendo assim, não, você é um homem de guerra, você vai ter a salvação, mas você não está apto para construir esse templo. É isso que Deus está dizendo. Mas ele se limita à sua condição, porque ele se rende àquele que é muito maior do que ele. E oração, queridos, é a rendição a quem é muito maior do que a gente. Por isso, quando a gente ora, a gente diz, seja feita a tua vontade, porque eu sei que Deus é muito maior, que o olhar de Deus para a minha vida é muito maior. Entende isso? A oração tem sido para você uma rendição ou uma exigência? Hoje, às vezes a gente ouve discursos, Deus honra, Deus vai te honrar, exija de Deus, cobre de Deus. Queridos, quem somos nós? Quem somos nós? Miseráveis pecadores que necessitamos da graça. Não estou falando isso para que a nossa visão de nós mesmos seja destruída, a autoestima. Não, não é isso. Mas eu tenho que reconhecer minhas limitações. E quem é Deus? Quem é Deus? Mas o homem, desde a sua queda no jardim, desejou ser como? Isso começou na queda no céu, com um anjo que queria ser como Deus, e foi trazido para a terra. Vocês vão ser como Deus. Essa foi a ilusão. E na oração, nós reconhecemos quem é Deus. É isso que ele está dizendo. O Senhor fez tudo por mim, portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti. Não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Reconhecimento de que o poder, de que todas as bênçãos vêm de Deus, de que Ele está no controle e eu não vou exigir, não vou dizer que tem que ser desse jeito. E eu entendo que às vezes, a gente questiona Deus, a gente pergunta por que essa situação, por que essas coisas estão acontecendo. E eu percebo que Deus olha para a gente como um pai amoroso e Deus não quer que algumas situações realmente estejam acontecendo. Deus não quer que a gente passe por dor e sofrimento. Mas como Jó, a gente deveria dizer assim, eu não entendo, mas eu confio. Porque a oração, muitas vezes, não me traz compreensão, não me traz entendimento, mas a oração me leva à confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Vejam só o que diz a sequência, o verso 23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser seu povo. Foi Deus que resgatou para que esse povo fosse uma luz. Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Todas as conquistas, tudo aquilo que havia acontecido na história deste povo e na história deste homem, está sendo dada a Deus todos os créditos. Perceba? Então não é a força que está em mim, não é o poder que está em mim, não é o mérito que eu conquisto, mas é aquilo que Deus faz, é quem Ele é, são as ações dEle. Você tem reconhecido as ações de Deus na sua vida? Mesmo que as circunstâncias talvez sejam circunstâncias ruins, você tem reconhecido que Deus te dá forças para passar por essa situação? Se a gente fizer uma análise bíblica do que personagens passaram ao longo da vida,
a gente se assusta, mas como esse indivíduo que era um indivíduo temente a Deus passou por essa situação? Deus não impediu que Daniel fosse para a cova dos leões. Deus não impediu que os seus amigos fossem para a fornalha. Não houve impedimento, mas houve, numa vida de oração que esses homens tiveram, força para suportar aquele momento. E Deus os libertou. Mas isso poderia não ter acontecido. E na descrição dos 3 amigos, no livro de Daniel, que vão para a fornalha, eles dizem claramente, se o Senhor quiser, se o Senhor, que é nosso Deus, quiser nos tirar daqui, Ele vai tirar. Ele vai tirar. Então, mas eles estavam preparados para aquilo que viria. Porque eles aprenderam, através desse momento de entrega. E lembra, eles estão num país cativos. Foram cativos. São prisioneiros lá. Mas eles aprenderam nesse processo de proximidade a confiar. E é isso que nós precisamos desenvolver. E é essa descrição que Davi faz diante desse cenário. Estabelecesse o teu povo de Israel por teu povo para sempre. Tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. É uma ação de Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito do teu servo e a respeito da sua casa, confirma para sempre e faze conforme falaste. Senhor, não sou eu que vou construir, confirma conforme o Senhor falou. Eu vou aceitar a sua decisão, eu vou aceitar aquilo que o Senhor diz que é o melhor. E Ele faz o relato, como nós mencionamos, da razão. Você é um homem de guerra, não houve ali nenhum tipo de... né? Mas por quê? Eu vou dizer para você de coração, queridos, nós somos criados numa cultura que eu quero ser atendido, eu preciso ser atendido. E parece que Deus se tornou aquele gênio da lâmpada, com perdão da comparação, que atende tudo que a gente quer. Qual é o seu pedido, Gilmar? Faça o seu pedido. E não é. Esse não é Deus. Não é. E se eu me relaciono com Deus desta maneira, isto é um equívoco. Porque esse não é Deus. Deus sabe tudo, sabe o que está por trás. Existem muitas variáveis para o mal, eu sempre menciono isso aqui. Mas Deus está no controle e no comando. E eu tenho que confiar nesta ação divina em todas as horas. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Seja para sempre engrandecido o teu nome, Senhor. Eu estou aqui para confiar em ti. Eu tenho meu pedido no coração. Eu sonhei em construir uma casa para o Senhor, um templo, porque eu moro, né? Eu tenho uma casa, mas a arca está ali, numa tenda. Mas ok, Senhor, ainda que eu tenha uma boa intenção, né? E não havia nenhuma intenção ruim aqui. Você percebe? Boa intenção ao ponto do profeta dizer, ok, faz o que o teu coração diz. Mas Deus disse, não é você, não é o caminho. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo, edificaria uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, as tuas palavras são verdade e tens prometido ao teu servo este bem. É o Senhor que sabe. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada para sempre. E, Senhor, eu não quero que a minha vontade seja atendida, mas eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre mim, esteja sobre minha casa. Querido, ore com gratidão. Isso muda a nossa percepção.
Sabe percepção? Aquele negócio que dá um clique assim, ó. O que é mesmo? O que é mesmo? Ah, entendi. Sabe, esse atinar-se, isso acontece através da ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo se dá na rendição. Porque se eu não me render, eu posso não me atinar. Se eu não me render, o Espírito Santo não vai trabalhar em mim. Por isso que orar é a rendição, que vai me levar à ação do Espírito, porque vai me acalmar. A fé vai crescer quando nós lembrarmos do caráter de Deus, de quem Ele é, que as palavras dele são verdade, que tudo que ele faz é o melhor. E, queridos, o grande questionamento que existe hoje é sobre se Deus é justo e se não é, se Deus é amoroso e não é. Então, talvez eu estou falando para você que tenha interrogações sobre isso. E eu quero te convidar, deixe que as histórias, as narrativas bíblicas, que é um livro que foi escrito sob orientação do Espírito Santo, deixe que essas histórias te impressionem o coração. Quando nós reconhecemos quem Deus é, nós aprendemos a confiar no que Ele faz. É assim. E a pergunta é quem Deus é para você? Como você se relaciona com Ele? Você acredita que Ele cuida da sua vida? Olhe para a sua história. Você acredita que Ele tem comando de todas as coisas? Como eu digo muitas vezes aqui, já disse, nem tudo acontece da forma como Ele quer. Não, mas isso, porque são as nossas escolhas, mas isso não significa que Ele está no comando. Olha para a sua história, não existe nada que Deus não possa transformar. Não existe nada. Não existe nada que Deus não possa me dar forças para suportar. Porque um dia, definitivamente, Ele voltará. Aí sim, tudo será transformado e tudo será restaurado conforme os planos originais, descritos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. A terra perfeita, o ambiente perfeito. Eu desejo habitar nesse lugar. Para mim, esse lugar é uma promessa certa, porque todas as promessas divinas são certas. E você? Para estar lá, eu preciso criar essa proximidade que vai me trazer confiança. Vamos orar? Pai, se eu estou orando nesse momento e alguém tem uma visão equivocada de como Deus age, sabe? Não tem percepção, assim, não consegue se atinar de como Deus tem cuidado, amparado, como Deus tem dado força, como Deus tem dirigido a sua existência. Eu oro para que ele seja impressionado pelo Espírito agora. Nos dê um coração grato, independentemente das circunstâncias externas. Eu suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Criemos proximidade com o Senhor através da oração. A gente se vê amanhã.